Olá a todos, estamos aqui online hoje para mais um episódio do ABC do Mundo. Eu estou com o Alberto Cunha e o Bernardo Valente, os nossos comentadores permanentes. Eu sou o Bruno Mourão. Bem-vindos a mais um ABC do Mundo. ABC do Mundo, um programa sobre o globo e os seus redondos vocábulos, com Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão. E olá a todos novamente. Hoje estamos em formato digital no nosso novo episódio do ABC do Mundo e hoje não temos convidado especial, mas temos convidados normais, regulares. Os nossos comentadores permanentes, Alberto Cunha e Bernardo Valente, bem-vindos. E nós vamos falar hoje do tema do momento, uma atualização aqui do que se passa no Médio Oriente, para falar do Irão e do Líbano, portanto vamos falar do web de Médio Oriente. E vou começar por ti, Bernardo. Nós, nos nossos últimos episódios, olhámos de uma forma um bocadinho mais global aqui para os temas da ordem internacional, mas entretanto tivemos muitas peripécias aqui no centro dos conflitos neste momento que nos dizem muito a todos. O Médio Oriente continua em guerra. Vamos aqui focar-nos principalmente no que está a acontecer no Irão e depois no que está a acontecer no Líbano, portanto, os Estados Unidos e Irão e Israel e Líbano aqui no nosso foco. E Bernardo, primeiro vou começar por ti e pedir-te para fazer aqui um pequeno resumo daquilo que foram estes últimos dias de avanços e recuos no possível acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão. Olá Bruno, olá Alberto. Bem, acho que andamos aqui, antes de começar o resumo, andamos aqui há 2 semanas a falar de um acordo que está fechado a 95%. Um processo de paz ou de cessar-fogo estaria fechado a 95%. A verdade é que continuamos a ter ataques um pouco indiscriminados, envolvendo não só Israel, os Estados Unidos e o Irão, mas também os Estados do Golfo. Fazendo assim um resumo por partes ou por atores, para facilitar aqui as diferentes dimensões. Donald Trump tem tido uma postura relativamente interessante no último mês. Porque há um mês andava a dizer que ia bombardear e destruir por completo, ou há um mês e meio, destruir por completo a civilização persa. E aos poucos passámos de uma destruição completa da civilização persa e daquele discurso muito crispado nas redes sociais e usando inteligência artificial e por aí fora, para uma postura de reconfiguração dos objetivos. Reconfiguração dos objetivos do conflito, para quê? Para não assumir também uma derrota. Ou seja, o objetivo agora já não é a mudança do regime e pouco se fala da possibilidade da mudança do regime. A reconfiguração do objetivo passou nas últimas 2 semanas para retirar o urânio enriquecido do Irão. E já iremos à questão do urânio enriquecido para explicar que agora temos uma terceira fase até de Donald Trump, em que nesta semana veio dizer que estaria disposto a falar e que estava pronto para uma negociação de paz com os representantes iranianos e não trouxe aquele argumento que trouxe várias vezes, que nem sabia com quem negociar, porque aquele desdobramento da Guarda Revolucionária faz com que não haja uma cabeça do regime e não haja um aparelho diplomático e que, portanto, teria dificuldades em negociar por isso. Portanto, há aqui uma mudança de postura do Donald Trump em três fases diferentes. Depois temos a postura iraniana, que se mantém inalterada ao longo deste conflito, se bem que temos uma ligeira diferença agora esta semana, que é um ataque deliberado aos Estados do Golfo, e isto pode ser visto de 2 formas. Já tinha acontecido antes, logo a seguir à intervenção, e agora voltou a acontecer também como retaliação dos ataques às ilhas próximas de Hormuz, que pertencem ao território iraniano. E, portanto, essa retaliação no Kuwait e no Bahrein pode ser vista aqui de 2 formas. Pode ser um erro estratégico, e esta é a visão mais pessimista para o lado iraniano, pode ser um erro estratégico no sentido em que o Irão tem uma inflação galopante, como sabemos, a crise hídrica, que até no episódio com a Corina falámos aqui, e ao mesmo tempo tem aqui um conflito aberto com os Estados Unidos, e histórico com Israel, e ao mesmo tempo está aqui a abrir uma nova frente de conflito contra os Estados do Golfo. Estados do Golfo esses que muitas vezes falamos deles como assim um corpo mais monolítico, mas na verdade são Estados
bastante diferentes e que até tiveram alguns conflitos diplomáticos ao longo dos últimos anos, entre eles aquele conflito diplomático em que os Estados do Golfo cessaram as relações diplomáticas com o Qatar em 2017, 2018, porque o Qatar se aproximou a nível económico do Irão. Depois temos aqui também uma luta pelo poder regional entre Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, e é isso que resulta também na saída dos Emirados Árabes Unidos agora no início de maio da OPEP, precisamente porque não estão de acordo com as cotas do mercado energético que são estabelecidas no âmbito da OPEP e no Médio Oriente ou no Golfo Pérsico como um todo. E o Qatar já tinha saído há uns anos, portanto são vários os países que estão a sair desta estratégia saudita de controle do mercado do petróleo. Precisamente, e isto leva-nos aqui, pronto, podemos olhar como pessimismo do ponto de vista iraniano, que é agora o Irão está a voltar a unir estes países do Golfo Pérsico em torno do inimigo comum, que é precisamente a Guarda Revolucionária Iraniana, o Irão. Por outro lado, podemos olhar como um aspecto positivo, que é, de forma relativamente barata, têm causado a disrupção no Estreito de Hormuz, e para além disso têm ainda capacidade militar, não só para conter os avanços, ou tentar conter os avanços através dos seus proxies, ou através do Hezbollah no Líbano, mas também de abrir outras frentes de conflito que causam o caos total no Golfo Pérsico e que obrigam a que a administração norte-americana fique na região, porque se a administração norte-americana sair agora, vai prejudicar bastante, não só esses Estados que também viveram sobre um pouco o guarda-chuva de proteção dos Estados Unidos através das suas bases, como também a posição de Israel na região, numa região que está mais instável que nunca. E depois temos a posição israelita, e é aí que entra também a questão do Líbano. E só dizer muito rápido que hoje vou desmontar corpos monolíticos. O primeiro foi o dos Estados do Golfo, falar dos proxies. Os proxies iranianos são vistos como um todo, muitas vezes, não são um todo e são bastante diferentes naquilo que é a sua origem. O Hamas, que é, curiosamente, o ponto convergente entre as grandes potências da região, ou as grandes potências regionais, que é o Irão e a Arábia Saudita, que se podem odiar em tudo, mas estão ambos do lado do Hamas. Mas o Hamas, quando surge através da Irmandade Muçulmana, portanto surge com muita influência egípcia na primeira intifada, e até são sunitas. Portanto, não é... Hoje pode ser um braço armado, se quisermos, do Irão, mas a verdade é que não surge com esse objetivo. Pois o Irão é que começa a financiar paulatinamente o Hamas. Os Houthis têm um caráter muito unipessoal, porque o seu líder Houthi, que vem daí o nome, do Hussein al-Houthi, já surgem em 2013, 2014, assim em força, como braço armado, e surgem com uma questão de domínio político e territorial de algumas zonas do Iémen. Portanto, não surgem também diretamente como um braço armado. Quem surge como um braço armado para a destruição de Israel e para a contenção a sul do rio Litani, do Líbano, é precisamente o Hezbollah, que é assim criado no âmbito de todas as guerras civis libanesas dos últimos 50 anos, é assim criado com o objetivo então de conter a expansão israelita e, ao mesmo tempo, ameaçar as fronteiras israelitas, e são os únicos que são de facto criados que começam logo na sua origem como um braço armado da Guarda Revolucionária. Acho que no início dos anos 80, creio. E portanto, isto faz 82. Obrigado, Alberto. Pronto, e isto é o que temos, ou seja, temos aqui um conflito no Líbano que Netanyahu percebe que é um conflito neste momento mais importante para as hostes israelitas e mesmo para a sobrevivência política e judicial do Netanyahu do que propriamente o Irão e esta intervenção no Irão. Portanto, Netanyahu quer autonomizar de alguma forma os conflitos e ter um cessar-fogo ou um possível acordo no Irão e depois um cessar-fogo ou um possível acordo que implica a cedência de territórios por parte do Hezbollah ou um acordo Israel-Líbano. E o que Donald Trump está a dizer agora, um pouco à procura da sua sobrevivência também política, está-nos a dizer que, mas não podemos autonomizar estes dois conflitos porque estes dois conflitos são parte do mesmo pacote bélico e diplomático, e o objetivo principal, tal e qual como ele tentou reconfigurar ao longo das últimas semanas, é cessar o programa nuclear iraniano ou mitigá-lo. E esse, neste momento, já não é o objetivo principal de Netanyahu. E, portanto, creio que é neste problema, tanto militar como agora diplomático,
em que temos vivido nos últimos meses e diria que se tem agravado ao longo das últimas semanas, precisamente porque os objetivos israelitas e norte-americanos para este conflito nunca foram tão diferentes do que são agora, porque Netanyahu precisa daquele território até para a manutenção do seu poder político. Quando vamos ter eleições em setembro, e já percebeu que até aquela coligação do Likud com os ultraconservadores não tem sido propriamente favorável ao próprio Netanyahu. E Donald Trump também tem eleições em breve, como sabemos, e quer sair daquele conflito o mais depressa possível também, porque perder forças militares norte-americanas naquele território, numa luta que os americanos não se identificam, o contribuinte norte-americano não se identifica, bom, é impensável para a administração Trump, parece-me. E, por outro lado, este garrote à economia prejudica não só a administração Trump, mas também todas aquelas grandes empresas que já falámos aqui no ABC do Mundo, pulam à volta desta administração, incluindo no âmbito tecnológico, e por isso é que a China está a criar um gap gigante em relação aos Estados Unidos naquilo que é a comercialização dos veículos elétricos. Obrigado, Bernardo. Alberto, o Bernardo explicou-nos aqui várias das interseções essenciais que estão aqui neste conflito, e eu queria que tu entrasses um bocadinho mais nesta questão de como o conflito no Irão também está intimamente relacionado com a relação entre Israel e os Estados Unidos e os ataques de Israel no Líbano. Porque nós nas últimas semanas tivemos de facto uma transformação incrível na retórica do próprio Donald Trump. Tivemos também indicações de pessoas próximas, pessoas dentro da Casa Branca, de que Trump está bastante chateado com o Netanyahu, com o desrespeito dos acordos de cessar-fogo, com a continuação dos ataques de Israel no Líbano, e parece haver aqui uma cisão, ainda que não seja pública, e uma pressão crescente também nos Estados Unidos, exatamente por estes efeitos económicos da guerra que se vão arrastando. O Irão continua a usar o bloqueio do Estreito de Hormuz como uma arma nas negociações, continua a não dar a Trump aquilo que ele quer, que é uma unconditional surrender, não é? Ou seja, uma entrega sem qualquer condição do Irão. Portanto, Alberto, eu queria que falasses um bocadinho aqui de como é que esta questão de Israel e do Líbano também influencia muito aquilo que é a guerra no Irão. Bom dia a quem nos chegue lá em casa. É um prazer estar de novo com vocês, mesmo que seja online. Bem, eu vou começar por então esquematizar um pouco o lado de Israel, dos Estados Unidos e do Irão, mas depois queria também falar um pouco de consequências para a região que se podem já deslumbrar mais a médio e longo prazo. E começando com a questão entre Israel e os Estados Unidos, eu vou começar com um elogio a Donald Trump, involuntário, porque não é que ele o tenha feito por merecer de propósito, que é: a política norte-americana tem sempre ciclos e o povo norte-americano tem sempre de ser convencido a cada 20, 30 anos que as intervenções militares têm custos humanos e, portanto, têm que ser convencidos através de um insucesso ou de um relativo insucesso a não voltarem a meter-se numa dessas. Ora, Donald Trump, se a coisa que ele faz é acelerar os ciclos todos. Nós nesta guerra do Irão, estamos a rever o ciclo da guerra do Vietnã, só que em vez de 10 anos e milhares de mortes, tivemos milhares de tweets, mas não tivemos milhares de mortes, que é bom, e passámos da incapacidade da administração Johnson ao desespero e depois a convencer-se que tinham que mudar de estratégia do Nixon, que demorou 10 anos. Donald Trump fez isto em 2 meses. É tudo mais rápido e com menos vítimas mortais. Portanto, isso é um elogio. É um elogio que eu faço porque... E vamos um pouco à questão mais concreta de Israel e dos Estados Unidos. Vou começar pelos Estados Unidos, que é disso que estamos a falar. Bem, os Estados Unidos estão claramente numa fase de declínio relativo no sistema internacional e, concretamente, no Médio Oriente. Penso que chegámos ao fim, pelo menos num ciclo que se avizinha de 10 a 20 anos, da capacidade e da vontade dos Estados Unidos de serem o árbitro no Médio Oriente. Chegámos ao fim, com relativamente poucas vítimas mortais. Portanto, os Estados Unidos convenceram-se que não conseguem alterar por si próprios, ou mesmo com o seu aliado de eleição, os equilíbrios do Médio Oriente, e é neste momento
a procura de uma saída airosa pressente-se que é aquilo que os Estados Unidos querem. E já vamos definir o que é que poderá ser a saída airosa. A saída airosa terá que ser um acordo que poderá ser vendido como melhor do que o acordo de Obama, que essa é a obsessão de Donald Trump. Eu não tenho certeza que ele consiga, mas ele é um bom vendedor. E, por outro lado, fazer isso sem haver uma guerra e que o Estreito de Hormuz volta a abrir. Isto é os Estados Unidos. Neste momento é nisto que estamos. Israel está noutra completamente. Como disse o Bernardo, eu concordo, até vou mais longe. Acho que neste momento Netanyahu foi muito interessante. Após o último telefonema em que se disse que houve tensões, Netanyahu disse, bem, nós temos uma discordância tática em relação aos Estados Unidos. Eu não acho, eu acho que há uma discordância estratégica. Porque os Estados Unidos já se perceberam, e Donald Trump percebeu-se em 2 meses que os conflitos no Médio Oriente não se resolvem. Gerem-se. São coisas diferentes. Nenhum destes conflitos vai ser resolvido. Nada disto não há vencedores. Toda a gente perde. Gerem-se os conflitos. Israel, até por causa da questão das eleições, poderão ser em outubro, poderão ser mais cedo. E por causa do futuro militar de Netanyahu, vem aqui uma janela de oportunidade para enfraquecer os seus inimigos. Ou seja, a prioridade dos Estados Unidos é ter um acordo que gira o Médio Oriente de forma que eles possam vender como uma vitória. Israel, a prioridade deles é enfraquecer todos os seus inimigos. Isso não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. E no Líbano, precisamente vê-se essa diferença, já vamos ao Líbano, mas na minha opinião, eu acho que o que nós temos assistido desde 2023 é que Israel tem tido uma sucessão de vitórias militares, mas está cada vez mais isolado moralmente e politicamente no mundo. E acho também que aquele salto para a frente com a barriga que os Estados Unidos fizeram há cerca de 2 semanas, porque isto é tudo tão rápido, de o Qatar, a Arábia Saudita e outros países que ainda não se juntaram aos acordos de Abrão, juntarem-se aos acordos de Abrão, é impossível enquanto a situação da Palestina não for gerida. E Gaza, neste momento, é uma bomba relógio que ninguém fala, mas há de voltar a explodir daqui a uns tempos, porque Israel já está a avançar mais do que os 53% de território, e depois há uma dinâmica que é, o Hamas disse que, e o Hamas não é alguém que seja confiável, vamos ser claros, o Hamas disse que desarmava se Israel não avançasse mais do que os 53%, Israel diz que avança porque o Hamas não desarma e vamos continuar nisto, não é? Portanto, isso é outra bomba relógio. E, portanto, os Estados Unidos em declínio na região, muito também voluntariamente, Israel com uma sucessão de vitórias militares, mas cada vez mais isolado política e moralmente. Mesmo na Europa nós vemos que até o governo alemão está a começar a ter muitas dificuldades em explicar aos seus eleitores a relação que tem com Israel. Isso é algo que apenas vai continuar a acontecer, pelo menos com este governo, mas não há vencedores, porque o Irão não está a vencer. O Irão, a economia do Irão continua tão má como tem estado nos últimos 11 anos, a inflação está pior. O bloqueio, a arma nuclear que o Irão já tem, que é poder bloquear o Estreito de Hormuz, funciona, mas ao mesmo tempo, com o contra-bloqueio dos Estados Unidos, o Irão está cada vez mais longe de conseguir, digamos, recuperar economicamente. O regime sobrevive, mas cambaleia, ou seja, nós tivemos protestos que foram brutalmente reprimidos no início deste ano, por exemplo, por causa das condições económicas. Daqui a 1 ou 2 anos estes protestos vão continuar a haver, porque este regime não tem legitimidade económica e ainda está a fazer ataques ocasionais, que se percebe que é para, eu percebo na sensativa de nós ainda estamos vivos e podemos atacar do outro lado do Golfo, mas como o Bernardo diz, isto tem o contrassenso de unir países que estão cada vez menos unidos. Bem, portanto não há vencedores. O que é que eu acho que resulta nesta região, além da questão do vazio relativo dos Estados Unidos? Primeiro, um papel cada vez maior para as potências regionais. Eu não acho que este vazio vá ser preenchido pela China, pela Rússia, quem quer que seja. Acho que são os poderes regionais e Turquia, Egito, Paquistão e Arábia Saudita são estes os poderes que vão gerir e que já estão a gerir, na verdade, o que será alguma tentativa de estrutura para esta região. Mas eu não acho que vai haver estrutura. Esse é o meu segundo ponto. Acho que vai haver uma competição económica e geopolítica entre todos os lados. Cada vez vai ser mais difícil distinguir alianças e o Bernardo já falou disso. Eu acho que um dos principais eventos destes 2 meses é a saída da OPEP por parte dos Emirados Árabes Unidos, que significa que os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita já não estão no mesmo bloco. É isso que significa. A Arábia Saudita, por exemplo, o ano passado teve um encontro diplomático ao mais alto nível com o Irão, patrocinado pela China, e assinou um acordo de defesa mútua com o Paquistão. A Arábia Saudita, de há 5 anos atrás, quando o Mohammed bin Salman chegou ao poder, não assinaria este tipo de acordos. Portanto, a Arábia Saudita já está noutra também. Estão todos noutra. Então, esse é o primeiro. Segunda consequência é que todas estas potências regionais vão procurar as suas próprias alianças. Portanto, vamos ter uma competição. Eu não acho, e tenho visto algumas análises, que a China vai portanto, há um vazio por parte dos Estados Unidos, tanto pela sua incapacidade, pela sua vontade, e é a China que vai preencher. Não, eu acho que ninguém vai preencher. Portanto, é esta competição que vai emergir. E, por último, há um ponto bom
parece-me que não vai haver um conflito de larga escala no Irão, mas o que vamos ver é todos os conflitos a pulular. E a última tendência é que, de facto, cada vez mais os proxies do Irão não vão respeitar a casa-mãe. Os Houthis, na verdade, sempre tiveram a sua própria estratégia regional e foi sempre com algum ceticismo que nós vimos, bem, agora o Irão vai dizer aos Houthis para bloquear o Estreito de Bab el-Mandeb. Primeiro, não é crível que essa seja a prioridade deles ou que tenham capacidade para o fazer, mas isso na verdade nunca aconteceu. O Hezbollah parece-me que ainda está mais ligado ao Irão do que todos os outros, porque é de facto um proxy que foi criado pelo Irão em 82, mas o Hezbollah está mais enfraquecido, consegue com drones provocar dores de cabeça aos cidadãos do norte de Israel, e eu não tenho a certeza que a atual estratégia de Israel cause mais segurança para os seus cidadãos. Aliás, tenho sérias dúvidas. Veremos se os cidadãos de Israel concordam comigo nas próximas eleições. E com isto concluo, não haverá um conflito de larga escala no Irão, mas temos vários conflitos a pulular. Provavelmente as tensões nos Houthis irão voltar, as tensões em Gaza irão voltar, e no Líbano nós estamos a assistir. Portanto, com isto concluo, se em Gaza o Hamas não desarma enquanto Israel não sair, Israel não sai enquanto o Hamas não desarmar, no Líbano vamos ter uma outra versão, que é Israel assinou aquele cessar-fogo com o Líbano. Temos três partes, não é? O Líbano, o Hezbollah e Israel. O Hezbollah é um partido que teve cerca de 39% com os seus aliados nas últimas eleições do Líbano e tem 2 dos ministros do governo, mas não controla totalmente o Líbano não controla totalmente o Hezbollah. E vamos estar aqui com este jogo de cadeiras. O Hezbollah não desarma e não deixa de atacar o norte de Israel, enquanto Israel não deixar de ocupar o sul do Líbano, o Israel não deixa de ocupar o sul do Líbano, enquanto o Hezbollah não deixar de atacar. E, portanto, vamos continuar nisto até que haja uma mudança de liderança em Israel, ou que, muito mais improvável, o Estado do Líbano, com a ajuda das Nações Unidas ou da França, tenho muito ceticismo, seja capacitado para, de facto, controlar as suas fronteiras e controlar o Hezbollah, e aí Israel pode surgir. Portanto, o que nós temos é caos controlado, nenhum destes conflitos vai ser gerido, vai ser resolvido, vão ser todos geridos, e provavelmente vamos continuar neste conflito de larga escala. Citando o grande pensador Donald Trump, o cessar-fogo no Médio Oriente significa que se ataca com menos violência. E pronto, é isto que vamos ter. Obrigado, Alberto. E aí, Bruno, deixa-me só complementar aqui o que o Alberto estava a dizer em relação ao Líbano. É interessante perceber aquele que é a jurisdição ou capacidade do Líbano, ou do governo libanês. Porque o governo libanês, neste momento, acaba por... A única solução que tem é, no fundo, tentar hostilizar o Irão e o próprio Hezbollah, e tem tentado fazer desde o início da intervenção. Logo a seguir à intervenção, expulsou representantes diplomáticos iranianos do Líbano. Agora vem novamente esta semana criticar não só o Irão, mas também o Hezbollah. Depois, no fundo, os acordos que está a assinar de paz com Israel são acordos que deveriam ser assinados entre Hezbollah e Israel. E, portanto, o governo libanês, ao mesmo tempo que não consegue controlar o proxy iraniano, tem que ter uma relação estreita com esse mesmo proxy, porque há uma consolidação política do Hezbollah, não só no governo, como estava a explicar o Alberto, mas também no próprio território. Portanto, a descentralização, muitas vezes, do governo libanês, principalmente nas áreas mais inóspitas a sul do Rio Litânia, é feito pelo Hezbollah, como aquele exemplo do sistema de pensões que já tinha trazido aqui uma vez. Claro. E portanto, o governo libanês, no fundo, e por isso é que se acusou o Líbano de ser um Estado falhado, o grande problema do governo libanês é que, por muito que assine acordos de paz ou de cessar-fogo com Israel, por muito que hostilize o Irão, é sempre uma terceira parte. São eles sempre a terceira parte deste conflito, porque o verdadeiro conflito é entre Israel e o Hezbollah, e aqui assumindo, claro, que este período de pacificação e democratização da Síria, que tem um laço histórico com o Líbano, que é algo duradouro e que não há uma espécie de spillover, não há uma espécie de transbordo do conflito, se continuarmos a ter este tipo de caos controlado, como o Alberto dizia. Obrigado aos dois. Bernardo, continuando aqui a entrar um bocadinho mais em detalhe neste tema, eu queria olhar um bocadinho aqui também para a perspectiva económica, porque é o que diz mais à pessoa comum, e nós estamos a ver as consequências disto no nosso dia-a-dia. A Europa tem sido muito afetada, Donald Trump já tentou usar essa arma também para envolver mais os parceiros europeus e para os incitar aqui a entrar no conflito no Irão. A Alemanha parece ser, se calhar, o aliado mais próximo de Israel que toma aqui uma posição de liderança, mas em geral
tendo em conta o arrastar deste conflito e tendo em conta a aparente dificuldade de resolução mesmo por parte dos Estados Unidos, o que é que nós podemos antever aqui em termos de consequências? Se é só uma continuação daquilo que estamos a ver ou se é um agudizar disso? E vou-te perguntar se tens alguma perspectiva, mesmo depois de um acordo de cessar-fogo ou de um acordo de paz, quanto tempo é que estamos a falar para haver aqui uma pequena normalização da situação económica? Acho honestamente, e não querendo ser muito pessimista na resposta, acho honestamente que nunca voltaremos a ter aquela economia, e se queres falar do preço dos combustíveis, por exemplo, acho que é assim o sintoma mais grave disso, nunca voltaremos a esses valores. Ou seja, aquilo que pagávamos por combustível há 3 meses, nunca mais voltaremos a pagar. Será sempre, portanto, o que o mercado está a fazer agora é adaptar-se à especulação que vem do fenómeno da guerra ou do fenómeno desta intervenção, operação militar especial, e é isto que está a acontecer neste momento e percebemos que há uma estabilização dos preços, não no Irão, que tem, infelizmente também para o Irão, tem a maior inflação desde a Segunda Guerra Mundial, nunca tinha estado tão alta, apesar de viver numa crise permanente, como sabemos, do ponto de vista económico, nos últimos anos, mas na Europa, creio que o que tivemos até agora foi, bom, primeiro aquele choque económico logo a seguir à intervenção, a seguir a esse choque económico e começou-se a falar do jet fuel e dos hidrocarbonetos e dos fertilizantes, por aí fora, todos esses setores económicos sofreram um abalo e foi visível na vida de qualquer contribuinte europeu. Agora, estamos num período em que há uma estabilização económica já com base nos valores que saíram desse choque, e isto tudo feito num ambiente de estagflação, não é? Em que há uma estagnação agora da economia e há uma subida ligeira, muito dependente também daquilo que é o fenómeno do Estreito de Hormuz e os ataques que vão acontecendo paulatinamente. Temos essa subida mais volátil, portanto que os dias sobem, outros dias descem, e o que vamos ter no futuro provavelmente será uma reação do mercado, e por isso é que há uma tendência, diria eu, para os preços irem subindo ao longo do próximo ano, porque a reação, se este conflito continuar por mais 6 meses, 1 ano, o que seja, o que vamos ter é uma reação ao mercado, não à especulação que temos vivido até agora, mas sim uma reação do mercado mesmo às limitações de estoque de vários produtos e de vários produtos essenciais. E portanto aí não é a economia fictícia a funcionar, mas é a economia real a funcionar, e isso será penoso também para os contribuintes europeus. O Irão só ganha com o bloqueio do Estreito de Hormuz, só ganha economicamente numa coisa, que é tudo indica que estejam de facto a cobrar aquela portagem. Porquê? Porque se os navios antes passavam por aquilo que nós podemos dizer que são águas internacionais, aqueles 6 km do meio do Estreito de Hormuz, agora passam todos muito mais a norte, passam todos muito mais próximo ali da costa do Irão e às vezes até por trás da ilha. Só um ponto, porque é que muitos estão dispostos a pagar esta portagem? Porque o aumento dos custos de seguros com as viagens foi tanto que às vezes vale mais a pena, não só para fazer a viagem que têm que fazer, mas vale mal a pena não ficarem ali parados e terem que pagar aquele seguro mais alto do que pagarem a portagem ao Irão e andarem com o barco. É literalmente as simple as that. Porque os seguros jogam com a especulação, não é? Claro. E os seguros então foram o primeiro setor que... Aumentaram logo imenso. E então agora, principalmente aqueles aliados do eixo da resistência contra o Ocidente, têm ali os navios parados no Estreito de Hormuz e preferem pagar ao Irão. Claro. E mesmo que fazendo aquela rota alternativa, que passa ali pelo controle em Badr Abbas do Irão, da Guarda Revolucionária, por isso é que o Trump atacou em Badr Abbas a semana passada. Portanto, este é o único ganho líquido, que obviamente depois não se reflete no cenário macroeconómico do Irão, mas é o único ganho com este conflito do ponto de vista económico para o Irão. Pois, teremos que, aqui sim agora do ponto de vista europeu, bom, há que tomar uma decisão no sentido em para onde é que queremos ir a nível da independência energética. Tem sido uma comédia de erros. A gestão energética dos europeus desde os anos 2000 tem sido uma comédia de erros. Absolutamente inacreditável. E é sintomático precisamente disto que está a acontecer agora. Não é? Agora conseguimos pagar esses erros todos, ou pelo menos se o conflito continuar, conseguimos, ou vamos pagar eventualmente esses erros todos. Porquê? Porque
a esfera de influência russa, e aqui podemos falar, por exemplo, passa a redundância, do Cazaquistão. O Cazaquistão, que mal ou bem ainda está naqueles fóruns económicos euroasiáticos e, portanto, ainda está de alguma forma debaixo da égide russa do ponto de vista energético, apesar de sabermos que se tem autonomizado um bocadinho, é verdade, Alberto? A Turquia e a China também andam lá a farejar. Mas o Cazaquistão, de facto, era a grande plataforma energética da União Soviética. Sim. E mesmo para o nuclear será fundamental, seja ele para fins civis ou para fins bélicos. E aliás, até se dava o turismo do plutónio depois da queda da União Soviética. Os países foram todos a correr ao Cazaquistão para ver quem é que conseguia retirar mais plutónio a partir do momento que a União Soviética começou a ficar enfraquecida. Ou a partir do momento que a União Soviética caiu, no fundo. E, portanto, nós estamos dependentes do Médio Oriente e do Golfo Pérsico no setor energético, mas também temos uma dependência perante este alargamento da União Europeia, não é? Portanto, perante um alargamento que vai até podíamos falar, como falámos aqui, da questão húngara, que não é um alargamento imediato, que já aconteceu, mas que a nível energético, pelas suas próprias infraestruturas, ainda está muito dependente do gás russo. E todo o alargamento que possamos vir a fazer no futuro, não é? Seja Balcãs, seja Geórgia, seja Moldova, todas aquelas infraestruturas estão preparadas por razões históricas para a energia russa. E, portanto, nós estamos aqui numa encruzilhada em que agora não podemos estar dependentes do Médio Oriente e, portanto, por isso é que os preços de tudo sobem. Temos uma contenda existencial com a Rússia que não nos permite estabelecer grandes acordos comerciais, nem é do nosso interesse estabelecer grandes acordos comerciais. E, portanto, resta-nos comprar a terceiras partes, que no fundo são países que compram às vezes à Rússia e que nós depois vamos comprar mais caro a esses países, como é o exemplo da Índia. Então, não só pagamos muito mais caro porque aquilo tem que passar por um intermediário, portanto, a Índia compra a Rússia e depois nós apanhamos com uma dupla inflação, que é a inflação russa mais a inflação indiana. E enquanto isso, estamos a ter muita dificuldade também de encontrar uma só voz, e que aqui admito que seja bastante normal, e não quero ser cético da União Europeia neste setor, mas temos de facto encontrado aqui algumas resistências, porque a inovação no setor energético dos diferentes Estados-membros é muito diferente. E enquanto há uns muito dependentes do combustível fóssil, há outros, principalmente na Europa Central e nos nórdicos, que estão a fazer uma transição eficiente para as energias renováveis. E ou seja, mais uma vez, que também tem os seus problemas por causa da dependência da China. Deixa-me só falar sobre a questão da Europa, porque eu comecei este episódio com um elogio apelativo a Donald Trump e vou acabar a bater na Europa. Portanto, se calhar não sou eu e é um sósia do Alberto Cunha que veio a este episódio. Deixa aos telespectadores, aos não espectadores, para decidirem. Bem, é tão mau, é tudo tão mau. A energia, todos os erros possíveis foram cometidos nos últimos 20 anos e muitos deles evitáveis, embora a Europa esteja rodeada de crises. Em primeiro lugar, quer dizer, não há uma obsessão com a energia. Eu acho que as pessoas não se obsessionam com a energia o suficiente. Basta pensar que não é só para a indústria, para tudo isso. Nós andamos aqui a falar na transição tecnológica, inteligência artificial e tudo mais, mas se faltar a energia, é como se tirarmos a ficha, acabou. É provavelmente o setor em que há mais divisões na Europa, é o setor energético. Esta é a falha número 1, e depois já vou detalhar as falhas. A falha número 2 é decisões diferentes. Sai-se do nuclear, volta-se ao fóssil, entra-se nos renováveis, faz negócios com a Rússia, depois sai-se com a Rússia. É total incoerência. Portanto, além da divisão, há uma total incoerência. E terceiro, na minha opinião, não há, digamos, Estado suficiente na energia, porque continuamos com esta ideia que finalmente está a desaparecer um bocadinho, que nós não podemos competir sem o nosso Estado. O Estado está a voltar. A China e os Estados Unidos, até os Estados Unidos, têm uma intervenção massiva do seu Estado através de subsídios, e nós ainda continuamos com a porcaria das regras da concorrência que nos impedem de investir massivamente na energia. Vamos às 3 falhas, por partes. Bem, em primeiro lugar, as divisões. Temos pelo menos a divisão típica entre a escola nuclear, a escola renovável e a escola acordos com a Rússia, que durou durante muito tempo. Todos eles têm problemas. Eu devo dizer que acho que a opção menos má é nuclear, mas é um debate difícil de ter. Apenas recordo que, ao menos, deveria ser feita uma aposta comum. As renováveis, neste momento, têm um grande problema. Porquê? Porque
tanto nos solares como nas eólicas. Nos solares é absolutamente gritante. Eu vi uma estatística que dizia que pelo menos 4/5 das novas instalações estão dependentes de materiais vindos da China, que é uma percentagem que nos devia envergonhar a todos. Nas eólicas penso que é um pouco menos mau, mas é uma percentagem bastante grande. Ou seja, não nos livraríamos da dependência. A questão do nuclear, a partir do momento em que se investe no nuclear, é muito caro voltar a entrar no nuclear. O nuclear é uma energia que tem, isso é comum em grandes projetos, tem grandes custos de entrada. Ou seja, o Estado francês, nos anos 60 e 70, investiu massivamente na energia nuclear. E neste momento, num contexto de crise económica, a Alemanha, tendo decommissioned, assim que se diz em inglês, as centrais, e agora de construir centrais para o futuro, tinha que investir massivamente, como todos os outros países. Bem, a questão das compras a outros países, o Bernardo já falou, a comédia de, na verdade, para mim é uma comédia, nós não, na verdade não compramos assim tão menos gás natural, nomeadamente que vem da Rússia. Compramos é mais caro porque estamos a comprar já em segundo comprador, que é uma coisa absolutamente extraordinária. A Alemanha é o principal responsável da incoerência energética, não é o único. A França, por ter atrasado pelo menos 10 anos o acordo com o Mercosul, por mim, por exemplo, o Mercosul, se a Europa quisesse, poderia ter investido mais naquilo que é a extração do petróleo para tentar desencarecer a extração do petróleo, por exemplo, em países como o Brasil, isso poderia ser uma alternativa a explorar, ou países africanos, e não o quis fazer. Ou seja, é uma comédia de erros totais. E nós entramos no ano 2026 e a Europa está completamente dependente. A única coisa que tem sido feita pelos diferentes países é escolher de onde é que queremos ser dependentes. Há uns que escolhem estar mais dependentes dos Estados Unidos, outros da China, outros do Médio Oriente, outros da Rússia, mas continuamos super dependentes. O terceiro bloco mundial, em termos económicos, não tem nada que se assemelhe a uma política energética. Acho que é uma das principais falhas dos últimos 20 anos da Europa. E não vejo, é muito difícil, porque a energia é algo que afeta muito os cidadãos e é algo que os governos têm muita tendência a responder sozinhos, sem pensar no global europeu. E, portanto, lá está, no tema em que uma Europa unida mais seria benéfica, vai ser muito difícil que haja o fim destas divisões e destas falta de estratégia que tem levado à atual situação energética. Portanto, como o Bernardo disse, e com isto concluo, nós estamos essencialmente em estagflação. A Europa não cresce desde 2008 no seu global, e vamos continuar assim provavelmente. Sim, e eu ia, só para terminar aqui também o nosso episódio, já não temos muito mais tempo, ia fazer duas perguntas rápidas. A primeira delas, e respostas sintéticas, por favor, ia-vos perguntar se acham que a pressão eleitoral nos Estados Unidos, mais com os midterms, portanto não é tão forte no sentido de presidenciais, e a eleição mais direta em Israel sobre Netanyahu, se acham que isso vai ser decisivo também para a resolução destes conflitos. Se Netanyahu e Trump principalmente sentirem essa pressão eleitoral, se vai ser decisivo para eles colocarem urgência na resolução aqui do conflito. Para nós, primeiro. Eu acho honestamente que isso é uma boa muleta de análise, e de vez em quando recorremos a ela também como muleta de análise complementar, mas não me parece que seja fulcral. Ou seja, não me parece que, indo aos Estados Unidos, que obviamente é a realidade eleitoral que conheço melhor do que a israelita, com a redefinição de direitos eleitorais, com o facto de quase sempre o presidente ou o partido do presidente perder as midterms, não se adivinha nada de novo naquilo que é o fenómeno eleitoral norte-americano, até porque há também aquela história de os republicanos não só responderem muito menos, e então os republicanos MAGA responderem muito menos a este tipo de sondagens e questionários, e para além disso reagirem também muito menos aos mesmos. Portanto, aquela impopularidade gritante de 70% ou perto disso de Donald Trump, ou se formos a ver uma amostra que seja mesmo cientificamente coerente, não me parece que sejam 70%, e aqui não é uma defesa de Donald Trump, é só dizer que os republicanos têm uma forma de reagir ao fenómeno eleitoral, e então os republicanos, tanto do America First como do MAGA, têm uma forma bastante diferente de reagir ao fenómeno eleitoral do que os democratas, e portanto não podemos olhar para isto de forma assim muito manicaísta, no sentido de o Donald Trump estava bem nas últimas eleições e agora está péssimo, está pelas horas da morte, e portanto a sua carreira política vai acabar com os midterms. Provavelmente é uma derrota política que é importante também para garantir os checks and balances norte-americanos,
para garantir, se tivermos conflito ainda na altura, que os poderes de guerra não são ativados pela administração Trump, ou pelo menos temos aqui um reforço do Congresso, mas não será uma derrota retumbante que fará Donald Trump repensar assim, as suas linhas mestras da política externa e da sua intervenção no Médio Oriente. Acho que em Israel isso acontece. Acho que em Israel, as eleições em Israel vão ser muito mais importantes que as eleições nos Estados Unidos, até porque é o futuro da carreira política de Netanyahu. Na verdade, a coligação atual não é uma coligação de 2 tipos de parceiros, é 3, porque há os direita radical neoconservadores e depois há os partidos ortodoxos, e aliás são esses que estão a causar a crise governamental porque há uma exceção para um certo tipo de judeus mais ortodoxos, Aremi, eu não sei bem o nome, começa por H, agora não estou a lembrar do nome, que estão excluídos de irem às forças armadas israelitas, e são o segundo tipo de partidos da direita radical que querem, por causa das regras, que eles entrem. Portanto, na verdade há 3 partidos. Talmúdicos. É isso, pronto. E acho que um governo trabalhista de Israel não iria mudar tudo, mas iria mudar muita coisa. Agora, não tenho certeza que um governo trabalhista consiga ser... existem alguns sinais bons, existe a possibilidade de uma coligação pré-eleitoral para simplificar, o centro-esquerdo e o centro contra Netanyahu, porque como eu acho que isso é importante. A atual estratégia tem tido vários sucessos militares, mas tem tido muitos insucessos políticos. Eu acho que Israel nunca esteve tão isolado no mundo desde os primeiros anos da sua criação como agora. Eu acho que isso vai ter consequências, porque se nós olharmos, Israel é um país que tem 10 milhões de habitantes, um bocadinho menos até, confrontado com todos os seus vizinhos. Obviamente tem uma enorme superioridade tecnológica, mas essas coisas poderão ter consequências no futuro. Portanto, acho que em Israel é muito mais importante. Nos Estados Unidos subscrevo basicamente o que o Bernardo disse. A única coisa que eu posso, para concluir, dizer é que se está a assistir, pelo menos desde George W. Bush, a uma presidencialização do sistema norte-americano, não na Constituição, mas a uma presidencialização. E, mais uma vez, eu gosto de história, nós gostamos todos de história, quando nós temos impérios, e os Estados Unidos são um império, um dos mais bem-sucedidos sempre, quando temos impérios em relativo declínio, acontece muitas vezes que o imperador ou o presidente ganha mais poder dentro do sistema. Obrigado aos dois, e aqui mesmo só para concluir, vamos olhar ao que raramente fazemos no contexto internacional, mas olhar aqui para o nosso pequeno cantinho, Portugal, porque esta quarta-feira foi confirmada a eleição de Portugal para o membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, para o biénio 27-28, penso eu, 27-28. Correto, juntamente com a Áustria. Isto é particularmente significativo, obviamente. Penso que é a segunda vez na história que Portugal consegue a eleição, e houve até uma celebração do Irão da Alemanha não ser eleita. Qual é o significado que vocês dão a isto? O papel de Portugal dentro deste soft power e dentro desta ideia de uma presença internacional estável? E como é que isso pode ter sido também influenciado por esta percepção de que Portugal tem sido um aliado fiel dos Estados Unidos neste contexto do conflito iraniano, principalmente com a utilização da base das lajes? Aqui vou dar a ti primeiro, Alberto, a possibilidade de falar disto. 3 pontos, eu diria. É bom para Portugal. Portugal tem uma política externa extraordinariamente consistente, se virmos as grandes linhas mestras, e tem uma reputação que eu penso que é verdadeira de fazer pontes entre as várias regiões do mundo. E é um país que tem uma rara capacidade de fazer essas pontes. Ásia, África, América Latina, mas, e eu adoro o nosso país, se eu puser o meu chapéu cínico por um bocadinho, também há 2 pontos que nós temos que referir. Em primeiro lugar, quem perdeu estas eleições foi a Alemanha. Provavelmente, eu penso, porque a Rússia andou a investir para eles não serem eleitos, e andou, isto não é apenas especulação, e pela posição do governo alemão em relação a Israel. Acho que a Alemanha pagou esse preço. Pagou o preço das 2 coisas, porque a Áustria tem uma posição relativamente semelhante em relação a Israel, mas a Rússia não queria que a Alemanha fosse e preferia a Áustria, porque eram os 3 candidatos que estavam em cima da mesa. Portanto, se eu for um pouco cínico, isto reflete uma força tradicional da nossa diplomacia de fazer estas tais pontes, e Portugal, num mundo em que existe, na minha opinião, às vezes muito instrumentalizado, eu vou ser aqui bastante honesto, às vezes a questão do pós-colonialismo é muito instrumentalizada, mas Portugal, que foi o mais longo império colonial
da história, por algum motivo nós escapamos a estas lutas e conseguimos manter essa capacidade de pontos. Portanto, penso que foi isso. Foi uma derrota da Alemanha por parte dessa posição israelita de um esforço russo e a nossa posição de fazer pontos entre os dois lados, entre todos os lados do mundo. Penso que foi isso. Uma última palavra em relação a isto. Sendo muito rápido, porque também não tenho grande coisa a acrescentar. Concordo com o Alberto no sentido em que isto foi mais uma nomeação, uma eleição perdida pela Alemanha do que ganha por Portugal. Ou seja, o objetivo foi, num Conselho de Segurança, numas organizações internacionais no geral, que perante todos estes conflitos têm tido muita dificuldade em ter uma voz ativa, o objetivo foi não criar mais entropias. O objetivo foi então dar e eu creio, Bruno, não tenho a certeza, eu acho que é a quarta vez, é a quarta presença portuguesa. Mas é também Portugal chega sempre com o objetivo diplomático, como o Alberto dizia, de fazer a ponte. Portanto, chega sempre tem uma tendência não alinhada histórica que não vem da nossa democracia, que já vem de antes. Sim. E, portanto, isso ficou e conseguimos, de alguma forma, já em democracia, combater aquele que era o espectro do nosso império colonial, porque principalmente ali no período do pré que fizemos muita força junto da ONU para entrar e para mostrar que aquilo tinha sido um erro histórico português, o império colonial tinha sido um erro histórico português, principalmente os anos do Estado Novo, e que nada voltaria a ser igual e que Portugal seria uma voz da democracia também no mundo e uma voz desse movimento dos não alinhados que saía dos países mais desfavorecidos do pós-Segunda Guerra. E, portanto, posto isto, é ótimo para Portugal no sentido em que é como se ganhássemos a Eurovisão. É ótimo do ponto de vista patriótico, temos um bocadinho de soft power, podemos pelo menos estabelecer agenda agora junto do Conselho de Segurança, mas o nosso poder na prática, de facto, será muito reduzido, mas tal como dizias, pelo facto da base das lajes, teríamos sempre aqui uma ligação aos americanos e passará sempre muito por um diálogo transatlântico entre Estados Unidos e Portugal, mesmo qualquer tipo de avanço ou qualquer tipo de tomada de posição feita no Conselho de Segurança ou na ONU e nas organizações internacionais no geral. Uma nota de um minuto sobre a Alemanha, porque eu esqueci-me de dizer isto. É verdade que o Conselho de Segurança não é tão importante como foi, porque está essencialmente muito bloqueado, mas dizer que o governo Merz, a Alemanha tem sido eleita a cada 8 anos, tinha sido eleita 6 ou 7 vezes. Tinha sido eleita a cada 8 anos, esta foi a primeira vez em que falhou uma eleição e o governo Merz, isso foi visto como mais uma humilhação. Todos os partidos da oposição e até o SPD criticaram o governo, que neste momento é impopular, por não conseguir ser eleito. Obrigado aos dois. Ficamos por aqui porque de facto não temos mais tempo. Mais um episódio do ABC do Mundo. Resta-me pedir que ponham um gosto no vídeo, que nos subscrevam no YouTube e que ativem as notificações. É importante para receberem o alerta de todos os vídeos que nós pomos. No Spotify sigam-nos e ponham também as subscrições ativas para as notificações ativas, aliás, para receberem alerta sempre que sair um novo episódio do ABC do Mundo. Sigam-nos também no Instagram, sigam-nos no TikTok, nós também pomos vários destaques nos nossos vídeos para vocês poderem ver através do TikTok aquilo que nós estamos a fazer e verem depois os episódios completos nas outras plataformas. Se vocês preferirem isso, também estamos no Apple Podcasts, por exemplo. Vamos ter episódios novos com convidados em breve. Alberto Cunha e Bernardo Valente, muito obrigado por estarem mais uma vez aqui comigo. Eu sou o Bruno Mourão, nosso moderador, por mais um episódio. Obrigado a todos.